com o Carlos. O Carlos, ele é natural aqui de Santa Catarina. De que parte que tu é, Carlos? Eu sou da cidade de Mafra, do Planalto Norte de Santa Catarina. Fica aqui, daqui onde a gente está, deve dar uns 180 quilômetros mais ou menos a cidade de Mafra lá. Legal. E a gente conheceu o Carlos aqui nesse estacionamento de motorhomes há alguns dias. E hoje ele vai apresentar a Miríade pra gente, que é essa Kombi linda. Pessoal, antes de eu apresentar a Miríade, eu quero apresentar o meu canal, né? Eu sou do canal Expedição Novo Mundo, né? E lá no meu Instagram é Kombi Miríade. Então, no YouTube Expedição Novo Mundo e no Instagram é Kombi Miríade. Quem quiser acompanhar a nossa aventura, a minha e da minha companheira Nuli, que tá ali, ó. Oi! Não vai dar oi pra gente não, mãe educada? Nem vai latir, olha que bonitinha. Carlos, tu tá há quanto tempo morando já na estrada? Ju, eu já tô há 5 anos na estrada. Faz 5 anos que eu construí esse Kombi Home, né? Como diz a história, né? E parti para a estrada, né? Já tem 5 anos que a gente tá rodando o Brasil, já rodei uma parte da América Latina também, eu e a Nuli. E foi tu que construiu então a Miríade? Sim, a Miríade ela é toda artesanal, vocês vão ver que ela é toda artesanal, toda feita por mim, né? Desde parte elétrica dela, com as placas solar, até os móveis ali dentro, foi tudo eu que fiz, né? Então é meio que rústico a coisa ali, pessoal, não vão ver uma coisa muito mirabolante ali não. E antes da gente mostrar a Miríade, conta um pouco da tua formação, o porquê da Miríade, que tem tudo a ver com a formação do Carlos. Bom, eu sou bacharel em História, né? Sou formado pela Universidade do Contestado. E também Miríade, o nome de Miríade, ela é uma palavra grega, né? Ela vem do grego, ela equivale a uma expressão numérica de 10.000, né? Quando a gente traduz para o português, ela transforma-se em milhares, né? Ela é descrita na Bíblia como milhares de anjos que desceram na terra, né? E também aí eu coloquei o nome de Miríade porque seria milhares de quilômetros a serem rodados, milhares de amizades a serem conquistadas, e aí vai divagando na palavra de Miríade. Que bacana. E aqui já tem a plaquinha, ó, que ele colocou. Ninguém é mais feliz que nós. Ninguém é mais feliz que nós. É bom ter amigos. A história dessa placa aqui, eu estava parado ali no Paraná, numa rodovia, eu parei numa rodovia, e de repente encostou um carro atrás ali, e a pessoa que me deu essa placa aí, e agora ela vai ter que me desculpar porque eu esqueci o nome dela, ela me deu essa placa, eles fazem essas placas para mandar para fora do país, né? Então para vários lugares mandam essas placas. Então eu peço desculpa à pessoa lá porque eu esqueci o nome dela, mas gratidão sempre pela placa, pelo presente que vocês me deram ali no Paraná. Show, muito legal. Vamos começar a mostrar a Miríade então? Então vamos lá conhecer a Miríade. Gente, então quando eu construí a Miríade, ela não tinha esse formato aqui, ela era uma coisa bem simples, era um colchãozinho de solteiro que eu jogava aqui no chão, tinha um fogãozinho aqui e tal, enfim. Era uma vibe bem mais simples do que ela está hoje, né? Hoje ela está com um forro de pinos, tratado com esten, né? E basicamente ela tem a geladeira, né? Então tá aqui a geladeirinha, é uma geladeirinha quadrivolt, né? Ela funciona tanto na energia 110, 220, como no 12 e no 24 volts. Aqui ela está no 12 volts porque não tem nenhuma energia externa, só da placa solar mesmo. Temos um fogão da Venax, que é comum em todo motorhome, né? Esse fogãozinho da Venax com forninho. Tem o forninho aqui, onde eu guardo minhas panelas e tal. Ele vamos abrir aqui, tá? Ele é 2 bocas, né, pessoal? É um fogãozinho bem gostoso de lidar nele, quando não tem vento, né? Porque quando tem vento tem que proteger, né? E aí entra uma questão que eu sempre fico me questionando, como é que a galera que faz esse fogão sair para fora consegue cozinhar ali, né? Se tem vento, quando tem um pouco de vento já é difícil cozinhar aqui dentro, a não ser como a galera cozinha ali fora com esse tipo de fogão. Mas enfim, cada um na sua vibe, né? Aí a gente tem o banheiro químico aqui também, né? Esse banheiro químico da Seattle. Esse é de quantos litros? Esse é de 20 litros. Ah, né? bastante. Mais que isso. Atrás dessa cortina aqui, ó, tem o quartinho da bagunça que eu digo. Ó. Lá atrás fica o bujão, né? E tudo que é de entulho, de bagunça, vem parar aqui. Tem até uma caixa d'água aqui, sabe? Mais 20 litros d'água que eu carrego aqui. Aqui nós temos meus porta-tempero, né? Aqui é tudo tempero, esses vidrinhos aqui que vocês veem.
Ele é bem simples, você só gira, destrava ele, faz uso e trava ele de volta. Super prático, né? Bom, pessoal, então aqui eu vou mostrar aqui é o baú onde eu guardo minhas coisas, alimentação, xícaras, enfim. Aqui é um buraco negro, tudo que vem é sugado aqui para dentro, né? Então, esse é o baú que eu chamo de buraco negro ou baú de Nárnia. Boa. Pessoal, daí aqui, ó, eu tenho essa caixa d'água, que é 20 litros, é água potável, né? Tem essa bombinha aqui. E eu tenho mais esse galãozinho de 5 litros, que é a água potável que eu uso aqui dentro. E tem esse galão de 20 litros aqui embaixo também, que eu tinha falado para vocês. Tá pegando aí, tá? Tá. Esse aqui, ó, é de 20 litros também. Então, essa é a água potável que eu tenho aqui dentro. E depois lá de fora vocês vão ver a caixa d'água, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui uma air fry, né, que eu comprei há pouco tempo. Uso quando tem energia, vale muito a pena, né, quando tem energia. Apesar de quando não tem energia, fica aí esse negócio tomando o espaço. Aqui embaixo é um baú, essa térmica, esse cooler aqui, eu guardo comida aqui dentro, né? Arroz, enfim, toda a comida que couber aqui dentro eu coloco. Sim. Aqui, boa aqui. É nesses dois lugares que fica guardada a comida. Aí eu tenho essa cestinha aqui também, que é uma fruteira, né? Sim. Que não é só fruteira, porque ali eu vou colocando as coisas ali. Aqui tem, ó, já larguei meu microfone aqui, tem pão, tem, enfim, o que der para pôr ali a gente vai colocando. Tenho essa cestinha aqui onde eu guardo também esses bagulhinhos ali. E a cuia de tererê. Aqui é um balcãozinho que eu uso às vezes para pôr as coisas aqui em cima de comida, ou você vai tomar um café, pôr uma manteiga e tudo. E aqui, além de ser o baú, é onde a Nuli vem deitar sempre, né? Assim, a Nuli sempre está deitada aqui por cima. Não sei se é por causa do ventilador, mas vira e mexe, ela está aqui em cima. Então, aqui da parte da cozinha seria isso, gente. Agora... Posso te interromper? Pode. Mostra pro pessoal o teu quadro aqui de papiro. Gente, sim, é muito bonito. Sim, deixa eu sair aqui pro Carlos mostrar. É muito legal. Gente, então, como a Ju falou, pediu para mim mostrar o meu quadrinho aqui do papiro, né? A história desse papiro. Eu tinha uma grande amiga minha que foi pro Egito. Ela foi pro Egito. E daí quando ela estava lá no Egito, um dia ela me mandou uma mensagem perguntando para mim mandar o meu sobrenome bem certinho para ela e a minha data de nascimento, né? E eu mandei para ela. Aí quando ela voltou do Egito, ela trouxe esse papiro aqui. Então tá aqui o meu sobrenome em egípcio, né? Que é Gren, né? No caso, né? Meu sobrenome. E o desenho do meu signo, que é os 2 peixes, né? E aqui, ó, peixes, né? Então... tá aí a história do papiro é essa. E quando eu morava no apartamento, ele estava num quadro lá, sabe? Eu tinha colocado num quadro. E quando eu saí do apartamento, que eu vim morar na Kombi, aí eu trouxe ele e foi a única maneira que eu encontrei de trazer ele, foi colando ele aqui e fazendo esse trabalho com a própria cola branca em cima dele, assim, sabe? E aí você pode lavar que não tem problema nenhum. A história do papiro é essa daí, gente. Ficou bem bonito, ficou bem charmoso, né? Deu um charme aqui na casa, muito legal. Pessoal, então agora eu vou mostrar a parte do quarto para vocês, sabe? O quarto aqui na Kombi. O pessoal às vezes pergunta, mas você dorme aqui nesse coxinho aqui? Não, eu já vou mostrar para vocês como que é a situação. Então aqui a parte, esse guarda-roupa, esse baú aqui em cima, é onde eu carrego minhas roupas de cama, cobertor, ele é bem fundo ali, deixa eu até tirar, ó, tem mais um cobertor lá, tem jaqueta lá no fundo, ele vai até lá no fundo. Então é onde eu vou guardando as minhas roupas de cama, eu enrolo elas todinhas assim nesse formato para caber bem no lugar, aí depois eu ajeito melhor. Então eles ficam ali. Aqui, ó, vocês estão vendo esse negócio aqui, ó, é onde eu assisto televisão, né? Ontem à noite eu estava assistindo um filme, né? Então eu boto o celular aqui, ó, tava aqui, fico deitado aqui, ó, e aqui eu assisto meus filmes, né? Sim. E até meus próprios vídeos, às vezes quando eu tô analisando eles para edição, é aqui às vezes quando eu tô deitado ali que eu vou mexendo neles. Bacana. Aqui é a minha bolsa de remédio, né? Sempre a gente tem que ter os remédios da gente, né? Então, ó, aqui é a minha bolsa de remédio. Eu também tenho o meu drone para filmagem, né? Enfim, tem os eletrônicos da gente, né? E aqui atrás é a cama, gente. Eu vou mostrar, antes de eu mostrar o guarda-roupa para vocês, eu vou mostrar como que funciona a cama aqui.
O Otávio vai mostrar para vocês ali, eu vou montar ela para vocês verem como que funciona. Gente, pegou lá? Gente, olha aqui, ó. Então eu faço esse processo aqui, ó. Pronto, tá montada a minha cama, gente, certo? Bem prático. Então tá, aqui é o quarto. Tá montada a cama, aqui eu durmo aqui, né? É uma cama de casal, tranquilamente, né? A gente se vira bem aqui. Aqui é uma outra bolsa que eu carrego as coisas, às vezes não tem lugar onde pôr, eu deixo aqui. E agora eu vou mostrar o guarda-roupa para vocês. Gente, então o Otávio tá ali pro lado de fora, né? Que como a casa é louca de grande, tem que fazer essas manobras aqui. Eu vou mostrar o guarda-roupa para vocês. Antes eu quero mostrar aqui, ó, esse adesivo aqui eu trouxe lá do salto do Yucumã. Geralmente eu boto ali na geladeira. Mas como eu fui colocar um parafuso aqui, não sei o que eu fui fazer, e eu furei errado aqui essa portinha. Aí eu acabei colando esse adesivo para tapar o buraco ali. Ficou lindo. Então ficou, ó, agora daí abrindo aqui, ó. O guarda-roupa é simplesinho, gente. Vou abrir aqui, ó. Aí, essas travinhas que eu ponho aí, né? Aí que vai minhas roupas, né? A gente não carrega muita roupa, né? Todo viajante sabe que a gente é meio limitado com roupa, né? Então tem uma jaqueta aqui embaixo, mais o meu aparelho de medir pressão, né? Velha, né? Precisa ter essas coisas, né? Tem a máquina de fazer barba, enfim, várias bagulheirinhas fica aqui. E aqui as roupas aqui em cima, né? Um jeans, as roupas íntimas ali, né? E tal, camiseta, fica tudo aqui. Esse é o grande guarda-roupa da Kombi Myriad. Minimalismo na veia. Na veia. Aí, Otávio, eu quero mostrar mais um negócio. Pode fechar, Otávio? Pode, fica à Eu vontade. quero mostrar mais um negócio pra vocês aqui, ó. Que na época eu fiz, achei que não ia valer pra nada. Que quando foi feito as capas dos bancos, eu fiz esse negócio aqui, com aquele tubo de papelão, eu fiz aqui, ó. E eu guardo coisas. Aqui tá minha touca de natação, né? E às vezes eu guardo outras coisinhas aqui e tal. Eu tenho quer guardar alguma coisa, larga aqui e tal. Fica guardadinho ali em cima, às vezes. Tá? Daí aqui, ó, aqui eu guardo meu óculos, né? Que legal. Aqui meu óculos, e eu tenho outras coisas, ó. Ali pra frente. Carlos, conta pro pessoal aí a tua veia atleta que tu tem. Ah, sim, pessoal. Nadador. Quando eu falo da minha touca de natação, meu óculos ali, é porque eu faço natação, né? Gosto muito de natação, já fiz natação, já participei de competição de natação, então eu curto muito natação. Inclusive o boliviano, hoje tem um casal de boliviano aqui do lado, né? Ele estava falando que ele faz natação, eu estava falando que eu nado ali, acho que a gente vai combinar uma natação à tarde ali. Que legal. Pode ir Então lá. já tá se convidando, né? O Otávio vai junto, disse que vamos uns 3 pra lá, né? Era bom se tivesse alguém filmando nós lá nadando, né? Opa! Só que Nossa, fora d'água, né? Ajuda fora d'água. Pelo menos ela pode filmar nós entrando na água também, né? Combinado. Então, galera, então da Kombi Myriad, eu não sei se tem. Agora eu vou mostrar a parte da cabine ali também pra vocês, né? Mas da casa seria isso. Não, é uma casa pequena, como eu disse a história, mas já tô 5 anos nela e não me vejo sem ela, sabe? Então eu gosto muito da estrada e o isolamento térmico também você fez com um isopor, sim, né? E o isolamento térmico, Otávio, eu fiz com isopor de 15 milímetros. Então, todo lugar que tiver revestimento de madeira, aqui nas lateral, em cima, então, é tudo isopor de 15 milímetros. Com exceção daqui que eu botei esse negócio aqui, ó, que eu ganhei, eu botei aqui porque no inverno, às vezes tá aqui, assim, encostava aqui, tava gelado, né? Então eu botei esse negócio aqui e ele ajuda bastante também, tanto no calor como no frio, né? Então ele ajuda bastante. Gente, então aqui, ó, é o meu sistema de energia, né? Eu tenho essas 2 baterias da Freedom, que inclusive eu comprei agora há pouco tempo, elas não estão nem com um mês, porque as outras que eu tinha aqui deu problema, né? Então elas estavam aí já há um bom tempo, já tinha mais de 3 anos que elas estavam aqui. E elas baquearam, né? Então, porque bateria assim, é 2 anos, aí 3 anos no máximo, aí você vai ter que botar outra. Agora eu comprei essas 2 da Freedom aí e tá super 10. Aí eu tenho essa controladora, é uma MPPT de 30 amperes, e ela é muito boa, essa controladora.
Então, esse é o meu sistema de energia da solar. Agora, aí na solar aqui eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho a geladeira, eu tenho o ventilador, tenho a iluminação em LED aqui também. Tem 2 fitas de LED aqui. Vocês conseguem pegar, Otávio? Ó, 2 fitas de LED, né? Aqui. E aqui eu quero contar mais uma história aqui, Otávio. Se você botar aqui dentro, aqui, ó. Aqui em cima, não sei se o Otávio vai conseguir pegar, ó. Estão vendo? Ó, é 12 volts essa lâmpada. Então essa iluminação era a primeira iluminação quando eu saí com a Kombi. Só tinha essa, não existia outra. E era ligada lá na bateria do motor, porque não tinha sistema de energia aqui ainda. Então, e ela ficou aí como uma emergência, né? Ela está ligada agora nas baterias grandes aqui. Se queimar as LED, eu tenho essa daqui. Ou se eu precisar de uma iluminação junto com as LED, eu ligo essa aqui também. Então, essa é a história dessa. E eu ganhei do meu pai isso aqui, que ele tem anos, isso aqui ele comprou quando ele fazia pescaria. Ele levava e ligava na bateria do carro, né? Aí na época ele me deu e está aí até hoje. O que eu queria falar? Eu queria falar para vocês também o seguinte, ó, eu tenho as tomadas, tem tomadas aqui, não sei se o Otávio vai conseguir pegar ali. Consegue pegar lá, Otávio? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo ali, ó, pessoal? Tá ligado a tomada ali. Essa tomada é da geladeira da energia elétrica, do 110, 220. Quando eu entro com energia elétrica lá atrás, que tem ponto de energia, que eu plugo lá a extensão lá atrás, automaticamente a geladeira sai da bateria e vai para energia. E aqui, ó, tem essa chave aqui, ó, que liga essa lâmpada aqui, que é no 110, 220 também. Então, plugou na energia lá, a bateria só vai trabalhar para tocar o ventilador, as LEDzinhas e a USB de carga do celular ali atrás, só para isso, né? A geladeira começa a trabalhar na energia, né? Então, o sistema da Kombi é esse. Não sei se eu cheguei a mostrar aqui em cima. Esse armarinho aqui em cima eu guardo panela, tigela e tal. Daí eu travo com os panos de prato aqui para não fazer aquela barulheira, né? Então Os panos são bem úteis nessa hora. Daí eu travo eles ali, né? E acho que da casa seria isso, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu não falei, que vocês tenham alguma dúvida, aí pode perguntar. Tá linda a casa, parabéns. Obrigado, e bem funcional, na realidade, porque é uma pessoa só tá tu e a Nuli, né? Então. Obrigado, e a Nuli é bem pequenininha, então eu acho que o tamanho é perfeito. Nossa, muito legal. Então vamos agora, eu vou mostrar para vocês a cabine lá, né? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, Otávio, é as mesinhas que eu fiz aqui. E num primeiro momento, eu fiz isso aqui mais para... que a madeira eu não queria jogar fora, eu pensei, vou pôr esse troço aqui, acho que nem vou usar isso. E na realidade, uma das coisas que eu mais uso é essa mesinha aqui, ó. Essa mesinha é o que eu mais uso. Aquela ali nem tanto, né? Que aqui também tem uma aqui, ó. Desse lado também tem uma, mas eu não vou armar ela porque é o mesmo processo daquela ali, ó. Arma e trava ali. Mas aqui eu uso realmente essa aqui. É para pôr uma louça, quando está lavando, ou estou aqui fazendo café, boto a térmica aqui e tal, estou fazendo café aqui, estou cozinhando aqui, eu largo uma panela aqui, outra ali e tal. E ela é muito prática, porque eu não tenho uma mesa assim, uma mesa externa que eu vou pôr aqui fora, não tenho. E outra coisa que eu não tenho é pia, gente, né? Se vocês vão ver que eu não tenho pia ali dentro da Kombi. Porque eu não acho necessário, eu uso a mangueirinha, e quando eu estou num lugar que não pode jogar água na rua ou tal, estou numa praça, aí eu já mudo a minha alimentação, mudo o jeito de eu limpar a louça ali, mas é assim que eu me viro. Eu não acho necessário pia. Valeu, pessoal? Então é isso aí. Gente, ó, na real aqui, ó, isso aqui eu não vou tirar daqui, né? Eu até afastei a cadeira e o balde ali que tá ali com o pano de louça ali, mas eu vou mostrar na real para vocês. Então quando eu tá no modo caso, quando eu tô parado, é assim que fica a cabine, né? Bacia, é água, é chaleira elétrica, é ventilador que não está usando, vem tudo aqui para trás. Papel higiênico, a caixinha da Nuli, a Nuli viaja aqui dentro, né? Até ela tá presa ali porque senão ela não deixa nós conversar. Ó, ela viaja aqui dentro, né? Sempre ela viajou aqui dentro. Aqui embaixo vai ficar as mangueiras d'água, a extensão. Eu tenho aqui, ó, eu acho que vai ser melhor o Otávio pegar por lá, porque aqui não vai dar pra ver porque tá muito
muito congestionado. Ah, aqui em cima eu tenho essa rede que eu carrego mochila, carrego a cestinha da bicicleta da Nule ali, né? Quando eu vou pedalar, a Nule vai nessa cestinha ali. Então fica tudo aqui em cima. Aqui daí eu uso o isolante térmico para conter um pouco do calor, para não deixar filtrar tanto para dentro do carro, né? Que tudo que você coloca no vidro, quem é viajante, tudo que você coloca no vidro para conter que o calor não entre para dentro do carro vai deixar o carro com uma sensação térmica muito melhor, muito mais fresco do que aqui fora. Às vezes é melhor estar ali dentro do que estar aqui fora no sol. Bacana. E a caixa d'água também, seu sistema é bem legal. Aqui eu tenho a caixa d'água, gente. Essa caixa d'água eu ganhei até. Ela é um tubo de PVC, que pega daqui e vai até lá na outra ponta. Então aqui tem o registro geral dela, e aqui, ó, tem a torneira dela. Então eu deixo aqui, ó, preciso usar, abriu, tá aí a água, né? E eu fechou o registro ali para não ter perigo de vazar tudo, né? Ou perder a água, né? Fica aí. Aqui embaixo da lona, você consegue pegar ali, ó, tem a minha bicicleta, é uma área 29, que fica presa em cima aí. Quando eu chego num lugar que me dá uma vontade de andar, eu tiro ela daí, né? Ela está sem a roda dianteira, eu só adapto a roda dianteira dela de volta e saio pedalar. Também tem aquele baú, né? Em cima eu tenho esse bauleto que também é ganho, né? Ganhei. E ali dentro hoje vai uma panela de pressão, vai um monte de bagulheira ali dentro do baú. Lá do outro lado nós temos o step. E aqui as duas placas de 150 watts, que toca a energia da casa. Maravilha. Agora vamos lá para o outro lado, lá da cabine, que eu vou mostrar mais um negócio. Ó. Ó, tá, eu queria mostrar era esse daqui, ó. Esse consolezinho, ele vai daqui até. Eu falei que não dava pra ver por lá porque ele vai até lá na ponta, lá do outro lado. E aqui guarda um monte de coisa. Lá tá bem congestionado, cheio de coisa, né? Aqui dentro tem essa alavanca da Runner, né? Que é a única alteração que tem mecânica nela, assim, para auxiliar, né? A direção é normal, é aquela direção com folga, né? Que o pessoal fala, né? É normal isso dela. E só mudou a alavanca Runner, que ajuda e muito isso daqui. Isso aqui vale muito a pena pôr. Ela é tipo um engate rápido? É engate rápido, ela é bem justa, as marchas. Claro, às vezes você dá uma barbeirada, você dá uma enroscada na marcha, né? Mas não é como uma alavanca aquela que você tem que estar procurando marcha ali, né? Com folga, aquela folga toda, né? E aqui, como é que nem eu falei pra vocês ali onde a Nule viaja, né? Então, quando eu vou viajar, eu passo o cinto na caixinha dela e se eu entrar na cabine, ela já corre para dentro da caixinha, ela sabe que ela tem que ir ali. Aí eu não mostrei lá também, mas aqui eu tenho um extintor, né? Um extintor do carro, né? Que não é obrigatório, mas eu coloquei porque tem esse extintor aqui. E lá dentro, na casa, tem um extintor grande também, bem na base ali da cama ali, sabe? Tem um extintor grande de 2 kg que tem lá, sabe? Porque se dá um problema dentro da casa, a gente tem como sanar ali a situação. Não sei se vocês querem que eu mencione isso aqui ou não. Por favor. Por favor. Gente, então, aqui vocês vão olhar o nome dos cachorrinhos, Nule, Max, Tinho, Nule, Mel, Tinho, Max e Tobias. Então a Mel já é falecida, né? Faleceu ano passado. Ela é maior que Shire, que era madrasta da Nule, porque o Max é pai da Nule e pai do Tinho, né? O Tinho é irmão da Nule, a Nule não é filha da Mel, né? É filha de uma outra cachorrinha, mas o Tinho é irmão dela por parte de pai. E o Tobias, que é um Cheetos que mora lá na cidade de Rio Negro, no Paraná. Lá. Então, com exceção da Mel, os outros estão vivos, os outros 3 aqui estão vivos. Tanto o pai da Nule também, o Max também, estão vivos. A história deles é que eles eram meu e acabaram ficando com uma grande amiga minha lá, que é a Mi, né? Ela que ficou com eles, né? Está com eles lá. E a Nule veio comigo na vibe da viagem. Que legal. A Nule tem a história da Nule, que a Nule eu peguei ela com 40 dias, né? 40 dias eu peguei ela e hoje ela está com 11 anos, né? E desde que eu peguei ela naqueles
quando fui buscar ela, a gente nunca mais desgrudou, sempre junto, sempre. Por isso que eu sei até o latido dela quando ela quer alguma coisa, quando ela não está bem. Então tem uma sintonia bem grande entre eu e ela. Sua parceira de viagem. Exatamente, Que parceiro de amor. viagem. E daí aqui os adesivos, né, da galera que a gente vai encontrando pelo caminho, né? Tá todos aí, né? Alguns a gente já não tem nem lugar mais onde foi, né? Aqui atrás também tem, e aqui no campo também tem. Aqui atrás também tem, daí tem alguns estados que a gente passou, né? Adesivos da Argentina, ali de. Não lembro se tem do Uruguai, né? Uruguai e Paraguai não tem. Não, só da Misiones ali. Enfim, daí do pessoal que a gente vai conhecendo pelo caminho, né? Aqui um adesivo que um amigo meu fez da Nuli lá em Brasília, ele fez para ela, né? E aqui o nome, Kombi Miríade, né? Que é o Instagram, né? E a Expedição Novo Mundo, que é o YouTube da gente. Esse daqui é o adesivo, aqui está bem desbotado, que é o adesivo da expedição, né? É esse daí. Agora eu vou mostrar também o motor para vocês, né? Que é um motor 1600, ele é um motorzinho 1600 a ar. E já rodou o que deu comigo. A tua Kombi de qual ano, Carlos? Essa Kombi é uma Clipper ano 1989. Né? Então, aí eu estava mostrando o motor para vocês. Eu queria que o Otávio mostrasse lá o extintor, lá, a bola extintora que tem lá atrás. Lá. Aí, essa bola extintora aí eu acho de super importante. O pessoal fala muito de como pega fogo, pega, realmente pega, se der bobeira pega, porque na verdade qualquer carro que se você não fizer uma manutenção no cuidado das mangueiras de gasolina, eu uso mangueiras de alta pressão, que são essas daqui, né? E elas são presas com braçadeira ainda para garantir. E sempre quando eu vou sair, eu dou uma verificada se está tudo ok ali, né? Vejo o nível de óleo, vejo se não tem nenhum vazamento e tal. E aí você vai tendo esses cuidados, inclusive com a bola extintora. E ela é carburação única ou dupla? Ela é um carburador só. Legal. Um carburadorzinho só. Até porque é mais fácil de você fazer a manutenção dela. Tipo, o carburador sujou, fica mais fácil de você tirar e você limpar e você regular ele do que você regular dois carburadores no eixo lá. Sim. É meio que complicado daí. Então, tá aí, apresentado a Kombi Miríade, apresentado o projeto Expedição Novo Mundo aí pro Otávio, pra Ju aí. Já se inscrevam no canal do Carlos. Meu amor já marcou, né? Kombi Miríade no Instagram, Expedição Novo Mundo no YouTube. Sigam ele lá, para que ele consiga fazer também mais viagens, né, Carlos? Isso, nossa, a gente vai... Pelo Brasil, exatamente, pelo mundo. E quando eu estiver passando na cidade algum inscrito que vê a gente aí, ou alguém estiver lá e ver lá, quiser conhecer a Kombi Miríade pessoalmente, quiser conhecer a gente pessoalmente, é só procurar a gente lá. Vão ser bem-vindos, vão ser bem recebidos também. Muito obrigada. Ótimas Otávio, viagens obrigado para vocês, Ju, obrigado. Gratidão, um grande abraço para vocês. Também desejo boas estradas a vocês. Boas estradas, Otávio, a vocês. Muito e obrigado. aos inscritos do Otávio, aos meus inscritos também. Um grande abraço e fiquem com Deus. Muito tchau, obrigada, tchau. Tchau.